mas eu tenho a impressão de que hoje nós só vamos até o versículo 6, tá? Mas nesse momento, vamos ler o versículo 1 apenas. 2 Samuel, capítulo 4, verso 1. Deixe sua Bíblia aberta, vamos ver os outros versículos ao longo da exposição da mensagem. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe. Ambos filhos de Rimon de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. Até aqui, para ter só o verso 1, eu continuei a leitura. Até aqui, vamos orar nessa hora. Ó Deus, obrigado por termos a tua palavra diante de nós. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que ilumina o nosso entendimento, que abre o nosso coração, para não apenas entendermos as verdades da tua palavra, mas também, Senhor, recebermos um alimento espiritual, como desejosos para a nossa alma, porque nós queremos viver para ti, Senhor, e nós queremos fazer a tua vontade, agradar a ti. Então nos abençoa, Senhor, essa tarde. Fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra, Senhor. Opera em nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu irmão. Meus irmãos, eu dei o tema para a mensagem de hoje o seguinte: sobre esperar em Deus. Quero falar um pouco sobre isso. Esperar em Deus. Tem uma música de uma banda chamada Palavra Antiga que fala que esperar em Deus é caminhar. Esperar em ti é sempre caminhar. É interessante porque quando a gente fala sobre esperar, parece que nós estamos falando sobre ficarmos sentados, ficarmos parados, ficarmos inertes. Mas não é isso o que essa música diz, e não é essa a ideia do conceito de esperar em Deus. Eu vou ler aqui um pouco mais o trechinho da música, mas é interessante a imagem que eles utilizaram, é de alguém sentado em um trem. A pessoa ela está sentada no trem, ela está esperando chegar a sua parada, não é? Mas o trem ele continua em movimento, ele continua avançando, ele continua levando e conduzindo até aquela estação apropriada. Mas a música ela vai falar o seguinte: eu espero em ti, embora sem saber como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber esperar em ti é sempre caminhar. Como eu estava dizendo para vocês, esperar não envolve inatividade. Esperar, alguém pode dizer assim: olha, eu tenho sentido que Deus está me chamando para ser um missionário lá na China. E agora? Agora eu vou esperar em Deus. Vou armar uma rede, eu vou me deitar e eu vou esperar um anjo vir aqui, soprar no meu ouvido. Eu receber durante a noite assim, uma visita especial e eu começar a falar em línguas em chinês, né? Para eu ir lá evangelizar na China. Não. Se eu entendo que o Senhor está me chamando para lá, parte do processo de esperar, eu vou sim esperar em Deus, eu vou esperar confirmações de Deus, eu vou esperar portas abertas de Deus, direção de Deus, mas se eu entendo que Deus está me chamando para isso,
agora já eu vou começar a me preparar para isso. Esperar em Deus não é inatividade. Enquanto eu me esforço para me preparar, vou estudar teologia, eu vou estudar a cultura chinesa, eu vou estudar a língua do povo, tudo isso para que eu possa comunicar a verdade de uma maneira mais clara. Enquanto eu espero, eu vou andando com o Senhor e eu vou dando um passo exatamente ali onde a porta é aberta para mim, eu vou colocando o meu pé ali. Eu vou esperando e caminhando com o Senhor no meio do processo. Alguém pode dizer assim, eu tenho um sentido que Deus me chama para... Ele me deu uma vocação para ser um advogado, um professor de direito. Deus me chamou para isso. O que você vai fazer? Eu vou me deitar na rede e esperar alguém aparecer na minha porta me oferecendo um diploma. É isso? Não. Se eu entendo que Deus quer que eu atue nessa área e que ali eu vou glorificar ao Senhor por meio do meu serviço correto, justo, abençoar outras pessoas, eu vou então já começar a me preparar para isso. Vou procurar uma faculdade onde eu possa estudar e nesse processo eu também vou estar sensível à voz de Deus, ao direcionamento de Deus, percebendo, será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Quais portas Ele tem aberto? Quais sinais Ele me tem dado? Esperar em Deus não significa que você vai ter todas as respostas de imediato. Aqui ele fala, embora sem saber como tu dirás. Eu não sei como é que o Senhor vai dizer, como é que Ele vai abrir a porta, quais vão ser todos os passos ao longo do caminho, eu não sei. Mas eu vou esperar, e eu vou dar cada passo que Ele me convidar a dar. Esperar em Deus tem uma ideia aqui interessante também, quando ele diz, mesmo sem saber, dentro de mim reinará a tua paz. Enquanto eu espero, o meu coração desfruta da paz de Deus, de uma consciência de que mesmo que eu não tenha todas as respostas, mesmo que eu não saiba quais são todos os passos do caminho, eu sei quem está guiando os meus passos. Eu sei quem está comigo, andando comigo, apontando o caminho, abrindo as portas para mim. Aquele que segura a minha mão, que me sustenta e não me soltará. Por isso eu posso descansar. Eu posso desfrutar de paz, ainda que eu não saiba todos os detalhes da jornada. Esperar em Deus, irmãos, significa que eu não vou ultrapassar os sinais que Ele coloca para mim, as marcas de sinalização. Eu vou parar, quando eu perceber que Ele acendeu o sinal vermelho para mim, pare. Eu vou recalcular a rota e talvez mudar a direção, porque eu estou esperando nele. Eu estou ajustando a minha vida, os meus planos, à vontade dEle, aos planos dEle. Tudo isso está envolvido aqui na ideia e no conceito de esperar em Deus. Agora, nós vamos nos questionar ao longo do caminho sobre muitas coisas. Nós vamos desejar muitas coisas. Senhor, eu quero aquele emprego. Senhor, eu quero aquele relacionamento. Senhor, eu quero aquela viagem. Eu quero, Senhor, aquele imóvel. Não há nada de errado, meus irmãos, em desejar algumas coisas, em traçar planos, em traçar alvos, em traçar objetivos. A diferença é que aquele que espera em Deus coloca todas essas coisas em sujeição à vontade de Deus. Eu não vou negociar, negligenciar princípios para obter o que eu quero, porque no final das contas eu espero em Deus, então o que importa é o que Ele quer. Seja feita a vontade dEle, não a minha. E se para alcançar algum desses objetivos eu tenho que passar por cima das instruções do Senhor, dos valores do reino, dos princípios de Deus, eu abro mão do que eu quero, porque eu espero em Deus.
O oposto disso, o não esperar em Deus, é usar todas as suas vontades, as suas forças, todas as suas capacidades para alcançar a sua vontade, custe o que custar. É depender do seu braço, da sua própria força, e não da força de Deus, e não da direção de Deus. O que não sabe esperar em Deus, ele quer, e ele quer agora, e ele vai fazer de tudo, e ele vai ignorar as placas de sinalização no caminho, porque o que importa é fazer a vontade dele no final. Sabe a figura que eu crio na minha cabeça para aquele homem que não sabe esperar em Deus? É a de alguém tentando com todas as forças atravessar um terreno de areia movediça. Porque ele quer chegar do outro lado. Porque ele acha que ele tem que chegar do outro lado e tem que ser agora. Então ele vai com todas as forças dele, atravessando aquele terreno de areia movediça. E você sabe o que acontece, não é? Quando a gente entra numa areia movediça, quanto mais você se mexer, quanto mais você se esforçar, quanto mais você se virar de um lado para o outro e tentar dar um passo e mais outro, o que acontece? Mais você afunda e mais rápido você afunda. Essa é a figura do homem sem Deus, do homem que não sabe esperar no Senhor, do homem que acha que é pela força dele, é pelo braço dele, é nos planos dele, é a vontade dele. Ele está afundando e não há o que ele possa fazer. Bom, no nosso texto, nós podemos dividir ele em duas partes. A primeira parte, nós vamos ver exatamente um exemplo de pessoas que não sabem esperar em Deus. E a segunda parte, nós vamos ver um exemplo de alguém que aprendeu, que precisa esperar em Deus. Como eu disse para vocês, eu acho que hoje a gente só vai ver o exemplo negativo de quem não sabe esperar em Deus, de quem acha que tem que se dar bem, e para se dar bem é pelas próprias forças, é do próprio jeito, não é do jeito de Deus. Vamos dar uma olhadinha no nosso texto, no versículo 1, capítulo 4, verso 1, olha o que o texto diz. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Vamos alguns detalhes aqui. Primeira coisa, Isbosete já apareceu outras vezes no nosso texto. E normalmente ele é chamado apenas de Isbosete, o rei, alguma coisa assim. A gente sabe que depois que Saul morreu com todos os seus filhos, sobrou apenas Isbosete, que era o mais jovem. E tinha um primo de Saul que era comandante do exército, era poderoso. E esse cara fez de tudo para que Isbosete se sentasse no trono e assumisse o poder. Esse primo de Saul se chamava Abner, ok? O que acontece? Aqui há uma ênfase diferenciada. Aqui Isbosete não é chamado apenas pelo nome dele, nem é chamado simplesmente de rei. É dito Isbosete, filho de Saul. Por que é acrescentado esse detalhe? Nós não já sabemos que ele é filho de Saul? Por que o autor ele faz questão de colocar essa expressão Isbosete, filho de Saul? Porque ele vai traçar aqui, meus irmãos, um paralelo entre Isbosete e Saul. À medida que nós vamos lendo o texto, nós vamos vendo detalhes que vão aparecendo que mostram claramente esse trajeto final aqui da vida de Isbosete, seguindo o mesmo caminho do trajeto final da vida de Saul. Nós vamos ver depois esses paralelos. Agora, um ponto importante, ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. O que acontece aqui? Nós já vimos também que Isbosete é fraco. Ele passou algum tempo,
como uma espécie, embora sendo o rei, como uma espécie assim de fantoche nas mãos de Abner, porque Abner é que era o cara poderoso. Abner é que tinha o exército nas mãos, a força das armas nas mãos. E há um momento então que Isbosete parece estar insatisfeito com isso. O que ele fez? Ele acusou Abner de estar tramando uma traição para alcançar o trono. Ele disse: Abner, eu ouvi dizer que você está tendo um relacionamento com a concubina de meu pai. Nesse momento histórico aqui, irmãos, ter um relacionamento com a esposa ou com a concubina de um rei, mesmo que esse rei já tivesse morrido, era uma tentativa de assumir o trono, de dar continuidade àquele reinado. Então, a acusação aqui contra Abner é a de que Abner está conspirando contra ele. Abner fica extremamente indignado e Abner decide romper com Isbosete. Abner diz: pois a partir de hoje eu vou fazer de tudo para que Davi é que ocupe todo o trono. Davi era rei só de Judá. A ideia aqui agora é que Davi domine sobre todo Israel. E Abner, que era um desafeto de Davi, um inimigo de Davi, digamos assim, nesse momento, se torna agora um aliado. O que acontece então? Naquele momento, Isbosete ficou calado. Vamos esperar só o carro de Satanás partir, para a gente continuar, né? Pronto, saiu. Os irmãos ali repreenderam, parece que ele foi, né? Bom, voltando aqui, tá? Naquele momento, Isbosete, ele teve medo de Abner. Esse demônio só sai com jejum e oração, né? Expulsar ele não foi só uma parte. E aí, querido, tem um tempo, bora? Vamos voltar. Ok, então Isbosete mostrou que ele era fraco. Ele não tinha ainda um grande poder nas mãos, ele não se via como capaz ainda de enfrentar Abner, por exemplo, ok? Quando Davi exige que ele enviasse a sua esposa, Mical, que era irmã de Isbosete, de volta para ele, ele envia também, ele não questiona nada, porque ele estava com medo ali de entrar em conflito. E agora, quando ele recebe a notícia, Abner morreu, como é que ele se encontra? Com medo, mais uma vez. Ele talvez imagine o seguinte: se Abner, que tinha todo aquele poder, agora está morto, o que será de mim? O povo, quando tem essa notícia, também teme. Talvez houvesse um temor também de que, sem a proteção de Abner, pudessem surgir pessoas interessadas a reivindicar o trono agora. E não haveria Abner ali para barrar esses avanços. Então, o cenário estava montado para conflitos nesse momento. As coisas poderiam dar muito mal. A violência poderia escalar demais. Então está todo mundo com medo aqui. Isbosete e o povo. Por que Isbosete está com medo? Eu acabei de dar alguns exemplos, tá? Do porquê ele poderia estar com medo. Mas por trás de tudo isso, Isbosete tem medo porque Isbosete não aprendeu a esperar em Deus. Isbosete, ele olha para ele. Isbosete, ele olha para as capacidades dele. O que eu posso fazer? E quando Isbosete se vê numa circunstância onde ele é incapaz, onde ele é mais fraco, onde ele não tem o controle nas mãos e o poder para fazer prevalecer a vontade dele, Isbosete se desespera. Ele não aprendeu a descansar em Deus, a confiar em Deus. Ele não sabe o que é obedecer ao Senhor, crer que Deus cumprirá as suas promessas, que a vontade do Senhor prosperará, e então descansar nisso. Porque Isbosete não tem essa perspectiva, ele não tem em quem descansar, ele não sabe o que é andar
fazendo a vontade do Senhor, andar com o Senhor. Tudo que sobra para Esbozete agora, analisando as circunstâncias, é medo. É medo. O que ele deveria fazer nessa circunstância? Procurar a vontade do Senhor. Senhor, o que o Senhor deseja? E se Esbozete fosse honesto, ele sabia o que o Senhor desejava. O Senhor havia prometido que o reino seria de Davi. Todo mundo sabia disso. Até Saul sabia disso, que o reino tinha sido tomado das suas mãos e seria dado a Davi. O seu irmão Jonatas, que era o primeiro na sucessão do trono, sabia disso. Então, se Esbozete soubesse o que era esperar em Deus, Esbozete buscaria a vontade do Senhor, e ao descobrir a vontade do Senhor, ele mudaria os planos. Ele chegaria para Davi e faria uma aliança com Davi, como Jonatas fez. Ele chegaria para Davi e diria: eu sei que o Senhor te levantou para assumir o trono, então eu quero fazer uma aliança contigo. Eu vou servir ao seu lado, porque eu vou servir debaixo da vontade do Senhor. Esbozete não seria rei, mas Esbozete, por outro lado, encontraria alegria, felicidade, propósito, paz, porque Esbozete estaria no centro da vontade do Senhor. Esse é o grande problema, porque nós não sabemos esperar em Deus. Nós estamos correndo como loucos atrás da nossa própria vontade, achando que é ela que vai trazer o que nós tanto almejamos, achando que quando nós alcançarmos aquilo ou aquilo outro, Esbozete aqui, eu não posso perder o trono. Eu acho que é isso que vai me trazer alegria e felicidade, mas é exatamente o trono que está colocando Esbozete numa situação complicada. É a posição no trono que está colocando Esbozete nessa situação de medo. Agora, quando nós sabemos qual é a vontade de Deus, e nós nos colocamos ali, mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo nas circunstâncias amedrontadoras, nós podemos estar em paz, porque eu sei quem é que está comigo na caminhada. Lembra de Moisés que nós lemos hoje aqui? Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Mas se o Senhor estiver comigo, se o Senhor for comigo, eu posso ir para qualquer lugar. Porque eu e o Senhor, independente de quem vier contra nós, sempre seremos maioria. Ter Deus do meu lado, eu sempre estarei em maioria. Não é essa a lição que o povo de Israel teima em não aprender? Nós vimos isso ao longo do livro de Juízes inteiro. Vimos isso ao longo de 1 Samuel, que quando o povo de Deus está do lado de Deus, está andando com Deus, e tem a presença do Senhor, está debaixo da vontade dEle, esperando nele, as coisas acontecem, não há o que temer. Agora, quando o povo se afasta de Deus, quando o povo coloca a confiança em outro lugar, na sua própria força, nos ídolos que fabrica para si, só há tragédia. Esbozete não sabe esperar em Deus. Por isso, tudo que sobra para ele é se tornar um refém do medo. Um refém do medo. Quando as coisas dependem de mim, e eu vejo, eu percebo o tamanho das minhas limitações, da minha pequenez, tudo que resta, meus irmãos, é incerteza. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será? Incerteza, medo. É isso que sobra para Esbozete. Agora, olha comigo os versos 2 e 3. Nós vamos ver outros personagens aparecendo aqui. Versos 2 e 3. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe. Ambos filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote
fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Alguns detalhes aqui, tá? Os personagens apresentados agora, que vão chamar nossa atenção, estão aí no verso 2, Baaná e Recabe. Esses dois personagens vão ser importantes aqui na trama, tá? Agora, por que há todo um tempo gasto aqui apresentando a questão de qual cidade eles eram e tudo mais? Porque como eles eram dessa cidade de Beerote, e era uma cidade basicamente estrangeira, alguns poderiam entender que aqueles que vão ter um papel importante aqui eram estrangeiros, só que o autor está querendo frisar, olha, embora eles fossem daquela cidade, eles eram benjamitas. Eles eram da mesma tribo de Benjamim, que era a tribo de Saul, a tribo de Isbosete, a tribo de Abner, ok? Isso vai ser importante, já já nós vamos perceber o porquê. Bom, apresentados esses dois personagens, nós ficamos agora na expectativa do que eles vão fazer. Só que aí há uma quebra de expectativa aqui no texto. Olha comigo o verso 4. Ele diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Não confunda Mefibosete com Isbosete, né? O Isbosete era tio dele, ok? Esse era filho de Jonatas. Irmãos, se a gente continuar no verso 5 em diante, nós vamos ver que o Baaná e o Recabe vão aparecer de novo. E aí fica aquela pergunta: por que esse texto apareceu aqui falando sobre Mefibosete, sobre como ele ficou aleijado? O que tem a ver meter essa história de Mefibosete aqui no meio, quando ele está tratando aqui de Recabe e Baaná, do que esses dois camaradas vão fazer? Por que ele coloca essa história aqui no meio? Primeiro, ele quer mostrar para nós que além de Isbosete, ainda tinha mais um parente de Saul vivo, que era Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, né? No caso, Mefibosete, neto de Saul. Então, se acontecesse alguma coisa com Isbosete, quem é que poderia reivindicar o trono? Mefibosete. Porém, qual era a condição de Mefibosete? Ele era aleijado das 2 pernas, ok? Então, Mefibosete, por isso ele coloca esse detalhe aqui, essa nota, né, de como foi que ele ficou aleijado, quando a notícia chegou da morte de Saul e do seu pai Jonatas. A sua ama ali fugiu para proteger a criança, ele caiu, e nessa queda, ele aleijou as 2 pernas, né? Lembra que a medicina naqueles dias, né, para fazer algum tipo de cirurgia aí era mais complicado, não é? E por que essa informação é importante? Porque sendo aleijado, Mefibosete não conseguiria liderar o exército nas batalhas, que era parte ali da posição do rei. Então, Mefibosete não seria um candidato a ser rei. Por mais que ele fosse descendente de Saul, neto de Saul, ele não teria as qualificações para conduzir Israel, para liderar Israel nas batalhas. Então, ele não seria um candidato a rei. Além de tudo isso, nós podemos lembrar que o pai dele, Jonatas, já falei isso hoje aqui, o que foi que Jonatas fez? Abdicou do trono. Ele fez uma aliança com Davi, em que ele abria a mão do trono, e ele deixava muito claro: quem vai reinar é Davi. Eu serei o segundo em comando. Eu estarei servindo a Davi como rei. Então, o próprio pai de Mefibosete aqui já havia aberto mão do trono, deixando assim a situação dele muito mais difícil no que diz respeito à realeza, certo? Mas o texto volta. E lá para frente a gente vai entender o porquê que todas essas informações são importantes e onde é que elas se interligam, tá bom? Mas olha aí comigo o verso 5. Ele diz: aconteceu então que Recabe e Baaná, voltou a história para eles, né? Filhos de Rimom, de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia.
Vamos por etapas aqui, tá? Chegaram lá no Bom Cearês, né? No pingo do meio-dia, né? Ali naquela hora mais quente, a hora que eles sabiam que Isbosete estava com a barriga cheia, tinha acabado de almoçar, um bom almoço real, né? Estava na hora da soneca. Meus irmãos, eu não sei se você aqui já experimentou o que é calor, né? O que é pegar um calorão, assim. Ah, pastor, mas todo dia está calor aqui agora, né? Nesses dias está quente, né? Mas, meus irmãos, eu não reclamo, não. Não reclamo, porque eu já peguei uns calores piores. Eu me lembro, por exemplo, na época que eu estava trabalhando como missionário, plantando uma igreja em Russas, eu chegava lá, meus irmãos, 37 graus. Uma das casas que eu ficava lá, às vezes, o teto era baixo. Aí você imagina, né? Armava a rede depois do almoço. Se botasse o ventilador era pior. Parecia que tinha um dragão soprando. Alguém com como é que é aquele negócio que usa no cabelo da mulher? Secador, né? Um secador lá apontado para mim. Era terrível o negócio, né? Irmãos, faltava força, assim, não tinha mais força para nada. Se acabava. Pensa, negócio ruim é calor. Não me dei com calor, não. Uma vez eu fui para uma conferência lá em Águas de Lindóia, que é na região da Serra, lá de São Paulo. E lá geralmente é frio, é um climazinho assim muito agradável, sabe? Mas eu peguei um calorão lá, também era na faixa de 37, 38 graus. O sol não era tão quente, você saía assim, não era aquele sol assim que queima, né? Mas, meus irmãos, o calor assim, olha, não tinha posição que você ficasse que prestasse, né? Roubava nossas forças inteiramente. Então, se você já experimentou um negócio parecido com isso, em Sobral eu também experimentei isso. Então você vai imaginar como é que estava a situação do Isbosete uma hora dessa. Barriga cheia, bateu aquele sono, é daqui que vem a tradição cearense, né? De tirar um cochilo depois do almoço, botar uma redezinha armada, né? Aí ele se deitou lá para tirar o seu cochilo. E chegaram Recabe, Baana, bem na hora, ok? O que vai acontecer aqui? Olha o verso 6. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Vamos ver aqui alguns detalhes. Talvez na sua versão esteja um pouco diferente. Eu estava olhando se a minha trazia aqui alguma nota de rodapé, mas acho que eles não colocaram rodapé para essa informação, não. Mas se você tiver talvez a revista e corrigida, a nova tradução na linguagem de hoje, ela vai acrescentar alguns detalhes aqui nesse texto. Por quê? Porque aqui tem alguns elementos no texto hebraico que tornam para a gente difícil de entender algumas coisas. Vamos por partes. Primeiro, diz que eles entraram na casa como se eles fossem buscar trigo. Mas já foi dito para nós aqui qual era a função deles. Eles não eram servos que trabalhavam com trigo. Eles eram uma espécie de comandantes de pequenas tropas de ataque. Ok? Outra coisa, no texto hebraico, quando diz que eles entraram na casa, a expressão lá no texto hebraico é feminina, como se elas entraram. Então fica, peraí, mas essa expressão não está encaixando muito bem aqui. E nós temos uma tradução antiga, que a gente chama de Septuaginta, ou versão dos 70, que foi quando traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Isso um pouquinho antes do período ali de Jesus, ok? Então, essa versão é chamada de versão dos 70, porque segundo a tradição foram 70 sábios que fizeram essa cópia, porque muitos descendentes de Israel se espalharam pelo mundo greco-romano, eles já não falavam mais a língua hebraica. Então eles usavam essa Septuaginta, LXX, né? Porque é 70 em algarismo romano, ok? Então era essa tradução em grego. E nessa tradução é dito que tinha umas mulheres que malhavam o trigo ali, e tinha uma que estava na porta, sentada na porta, trabalhando com esse trigo, e tinha caído no sono. Então é possível que essa versão da Septuaginta, ela tenha trabalhado com um manuscrito que dava essa informação.
ou que eles tenham tentado explicar essa informação aqui da palavra feminina, o que aquilo significava, ok? Então, ao que parece, talvez alguma informação não chegou completa até nós e a gente então tem que montar o cenário. O fato é, esses homens chegaram, encontraram o caminho aberto até o quarto de Isbosete. Talvez, como eu falei, algumas mulheres estavam ali para trabalhar com o trigo e alguma delas ali dormiu na porta fazendo aquele serviço e eles se aproveitaram dessa circunstância para entrar. E quando eles entraram, o que foi que eles fizeram? Traspassaram Isbosete no seu estômago, na sua barriga. Vocês lembram que eu falei que aqui haveria um paralelo com Saul? Como é que Saul morreu? Transpassado no estômago. Como é que Isbosete morre? Traspassado no estômago. E vai ter mais paralelos, ok? Nós só talvez não vamos ver hoje. Mas outro ponto importante aqui. O aposento onde ele estava dormindo, esse aposento vai ser mencionado mais adiante novamente, e ele é uma palavra que é utilizada para se referir a esse aposento, ela não é uma palavra muito comum na língua hebraica, mas ela aparece lá no livro de Juízes, quando vai se referir àquele aposento onde Eglon estava. Vocês lembram? Eude entrou lá na recâmara do cenáculo fresco, né? Ou no quarto de verão, para falar com Eglon, que era o inimigo, era um rei que estava dominando sobre Israel, e assim era um inimigo do povo de Deus, e Eude era um israelita. Então ele tramou lá o plano, chegou lá e disse assim, olha, eu tenho uma mensagem, mas é uma mensagem secreta. Eglon mandou o povo sair da sala, ficou só eles dois lá, e ele foi e enfiou a faca na barriga do Eglon. Vocês lembram dessa história, né? E ele morreu ali. Então aqui, parece pelo próprio uso das palavras também, que há uma conexão. É como se esses dois camaradas aqui, Recabe e Baná, se vissem numa posição de novos Eudes, novos juízes de Israel, que entraram ali para fazer a justiça, para trazer libertação ao povo. A diferença é que eles não estão tramando contra um rei ímpio que está oprimindo o povo de Deus. Eles estão tramando contra um irmão benjamita, contra um rei israelita e irmão benjamita deles. Então note que aqui é um ato difícil de ser justificado pelo próprio povo israelita, mas é isso que eles fazem. O ponto, meus irmãos, aqui no final das contas, é que esses homens, nós podemos nos perguntar, por que eles estão fazendo tudo isso? Nessa grande paródia terrível daqueles eventos lá de Juízes. Por que eles estão fazendo tudo isso? Basicamente, porque esses homens são homens que não sabem esperar em Deus. São homens que fazem cálculos sem levar Deus em consideração. Esse é o problema. Como assim, pastor? Esses homens, eles fazem o seguinte cálculo, eles olham para o cenário ao seu redor. O que está acontecendo? Vixe, Abner morreu. Davi já estava se tornando cada vez mais forte. Isbosete estava cada vez mais fraco. Então já sei, vai dar ruim para Isbosete. O que eu faço para me dar bem nesse cenário? Eu vou para o lado que está mais forte. Só que para eu me dar bem, porque no final das contas o que importa é isso, não importa o que Deus quer, o que Deus pensa, o que importa é eu me dar bem, eu estou disposto a fazer de tudo, eu estou disposto a passar por cima até do rei, se necessário for. Se o reino já está caindo, se eu já ouvi as histórias de que quem vai ser o rei mesmo é Davi no final das contas, e parece que eu estou vendo as coisas se cumprirem diante dos meus olhos, os inimigos de Davi um a um caindo, então eu vou me aproveitar, e eu vou levar vantagem, porque o que importa é eu me dar bem. Essa é a questão aqui. Eles tentam se antecipar para levar vantagem nesse cenário aqui. Nós não vamos ver hoje, mas nós vamos ver no próximo domingo, eles inclusive chegando até Davi para tentar conseguir alguma vantagem por causa disso que eles fizeram aqui, matando Isbosete. Meus irmãos, Deus não é contra
olharmos para as circunstâncias ao nosso redor e traçarmos planos e fazermos ali algum tipo de análise. Olha, eu estou vendo aqui que as coisas estão ruins aqui, estão bem aqui, eu acho que se a gente for por aqui é melhor, se a gente for por aqui vai ser pior. Deus não é contra. Faz parte da sabedoria fazer isso. É uma questão de sabedoria, olharmos ao redor e percebermos como é que as coisas estão ao nosso redor, a fim de que nós possamos tomar boas decisões, levando esses dados em conta. Mas sabe o que Deus, Ele proíbe? É você fazer isso sem colocar Deus na equação, sem levar Deus em consideração, sem levar os princípios, os propósitos de Deus, as leis de Deus em consideração. Esse é o grande problema. É isso que Tiago, por exemplo, vai condenar, quando ele fala daquele homem que começa a traçar os seus planos. Opa, esse ano eu vou fazer uma viagem, eu vou ficar ali um ano, e eu vou comercializar, e eu vou ganhar muito dinheiro, e depois eu vou voltar. O que Tiago diz? Louco! Por acaso você conhece o futuro? Você levou Deus em consideração? Você tem que dizer, se Deus quiser, então eu vou fazer isso ou aquilo. É o que Tiago diz. O que ele está condenando são os planos de um homem que não está levando a vontade de Deus em consideração. É só a vontade dele. É só o jeito dele. Está aqui. Baaná e Recabe. Fazendo exatamente isso. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Não vale tudo para se dar bem. Não vale tudo para se dar bem. Nós não estamos numa corrida onde o que impera é a lei do mais forte. Isso pode até funcionar no mundo, mas para nós não é assim que funciona. Para nós o que impera é a lei do nosso Deus. Para nós o que impera é a vontade do nosso Deus. E na nossa oração sempre tem que estar presente o seja feita a tua vontade, não a minha. São os teus planos que importam, Senhor, não os meus. Porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Se os meus planos estiverem coincidindo com os teus, vai ser bom, vai ser perfeito, vai ser agradável. Mas se os meus planos estiverem colidindo com os teus, eu estou perdido. E é isso que o homem sem sabedoria de Deus não percebe. Por isso não leva Deus em consideração. E quantas pessoas estão hoje achando que vale tudo para se dar bem no final? Prontos a passar por cima de tudo, porque importa é se dar bem no final, achando que vão se dar bem no final. Quantas pessoas prontas até a matar, como nós vimos aqui, Baaná e Recabe. Quantas pessoas prontos a mentir, a roubar, a enganar, a trapacear, porque no final das contas o que importa é levar vantagem. Nem que a vantagem seja uma vantagemzinha assim, ó, desse tamanho. Você já lidou com um tipo de gente assim? Que tristeza. Gente que acha que tem que levar vantagem em tudo, em tudo. Aí às vezes faz aquela enrolada para ganhar 10 centavos na negociação. Gente que, agora no período aí das redes sociais, né? Que o que importa é o número de seguidores que você tem. E aí para alcançar esses seguidores, aí vale tudo. Vale aparecer seminu nas redes sociais, postando meu corpo lá. Por quê? Porque o que importa é o povo me seguindo, é o povo dando like, é o povo vindo atrás de mim. O grande exemplo que a gente tem do vale tudo em busca dessa tentativa de fama ou de qualquer coisa assim, BBB. Não é não? Não é isso o BBB? Olha, eu estou aqui para o jogo, né? É o negócio do jogo, né? Então eu vou jogar. Se eu tiver que fazer isso, se eu tiver que arrumar confusão, se eu tiver que trair quem eu deixei lá fora, eu vou estar jogando aqui. Meus irmãos, eu não sei quantos anos
fazem que eu vi algum desse negócio de BBB. Eu realmente não sei. Talvez lá para aquela época lá, tal de Bambam e não sei o quê, né? Faz muito tempo, tá? E eu espero que não tenha ninguém aqui perdendo tempo com esse negócio de BBB não, tá? Risque essa tragédia da sua vida. Não tem nada para você ali. Mas ali é um exemplo de gente tola, achando que vale tudo, porque no final das contas o que importa é que os outros estejam me vendo. E eu consiga pegar alguma vantagem no meio desse processo. Eu conheci um rapaz que ele estava se preparando para o ministério. Fez o curso de teologia. E ele queria muito o ministério. O desejo do coração dele era o ministério. Aí o que foi que aconteceu? O pastor dele chegou para ele e fez uma proposta para ele. Só que essa proposta envolvia ele ter que abraçar uma situação pecaminosa. O que ele fez? Estamos juntos, meu pastor. Porque no final das contas, o que importava não era a vontade de Deus. Era ele estar no ministério. Era ele ter o ministério dele. Eu me lembro que uma vez ele disse assim, eu sei que o pastor aí tal, que a situação aí não é legal, mas eu vou fazer assim, quando eu assumir o ministério, eu vou fazer de tudo para o quanto antes eu puder romper com ele, eu romper. Meus irmãos, isso é tragédia anunciada. Você não pode achar que você vai fazer algo que é errado e você vai esperar colher bênçãos. Deus não promete bênçãos no erro e no pecado. Deus não promete. Não ache que você vai tomar uma decisão assim, eu sei que é pecaminoso, mas eu vou porque Deus vai me abençoar depois. O salário do pecado é a morte. O que você pode esperar de ir na direção do que você sabe que é pecaminoso, é tragédia no final. Se não houver arrependimento no meio do caminho, misericórdia e graça de Deus, tragédia no final. Porque as consequências, elas vêm. Então, cuidado. Cuidado com quem você se alia. Aqui, esses homens serviam a quem? A Esbozete. Era gente que estava debaixo do próprio comando de Esbozete. E que agora se volta contra ele. Será que eles nunca deram sinais do seu mau caráter, não? Nós vamos ver que Davi também tem uns aliados assim meio sem futuro, né? Já vimos o caso do próprio Joabe, que era sobrinho dele. Joabe já começou a dar problema para Davi, não é de agora. E vai continuar dando problema para Davi no futuro. E em Davi nós percebemos, cuidado com aqueles que você se alia. Muito cuidado. A Bíblia está cheia de exortações para nós. Olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe, você sabe, tem aquela pessoa que ela só planeja o mal, ela só fala coisas que desagradam a Deus, os planos dela não tem nada a ver com a vontade de Deus, estão metidas em confusão, metidas em problemas e tudo mais. E é essa pessoa que você vai fazer de conselheiro, é dessa pessoa que você vai se acompanhar. O livro de Provérbios vai dizer que você vai se dar mal no final. Ah, mas eu não estou fazendo as mesmas coisas que fulana faz. Pois é, mas no dia que as consequências vierem sobre fulano ou fulana, se você estiver junto, ela vai pegar em você também. Quem não lembra, né, daquelas situações assim, o menino aprontava todas, aí uma mãe pegava assim a chinela e corria para dar no menino. Aí o menino se agarrava com alguém, a chinela pegava só no menino? Pegava em quem tivesse já agarrado com ele lá também, pois é. Você vai fazer as coisas todas erradas, vai estar agarrado, ou não vou fazer, mas vai estar agarrado com quem vai estar fazendo coisa tudo errada, você acha que não vai sobrar para você no final também? Cuidado. Cuidado. Você acha que quem vive de enganar outros, falar mal de outros, na primeira oportunidade não vai fazer o mesmo com você? Ah, mas é meu amigo. Não era amigo dos outros também? Cuidado com as más conversações. Cuidado com as más companhias. Cuidado.
Aqui, Isbosete é morto pelos seus próprios aliados, benjamitas. Paulo vai dizer assim: não se põe em julgo desigual, porque que comunhão há entre o crente e o descrente? Entre aquele que ama a Deus e aquele que não serve a Deus. São duas mentalidades, são dois propósitos. Então, a ideia de julgo desigual é uma cangalha em dois bois de tamanho diferente, um boi grande e um boi pequeno. Você acha que vai dar certo? Vai dar para arrastar uma carroça? Vai dar para alguém sentar em cima? Vai dar mal no final. Então, cuidado. Eu quero terminar aqui dizendo o seguinte para os irmãos. Nós vemos casos de pessoas que não sabem esperar em Deus. E o final deles é trágico. Hoje nós não vimos ainda qual vai ser o final de Baaná e de Recabe. Vamos ver no domingo que vem. Mas, meus irmãos, se você está pensando em trilhar um caminho que não é o caminho de Deus, não ache que vai dar certo no final. O final é sempre trágico, então pare agora. Ouça agora o Senhor. Comece a andar com Ele e esperar nele agora. Para onde o Senhor quer que eu vá, Senhor? Qual é o caminho? Aponta para mim. Espera nele. Mas por que é que o nosso coração anda tão inquieto às vezes, tão impaciente às vezes, e que nós não conseguimos esperar em Deus, e que nós vamos lá e botamos os pés pelas mãos? Por que é que isso acontece na nossa vida? Por quê? Eu vou lhe dizer. Uma das razões, às vezes, é porque nos falta fé. Fé. Certeza das coisas que nós não vemos, mas esperamos que aconteçam. Nos faltam fé. Que fé? Porque eu não vejo. Porque eu não estou vendo Deus, o plano dele, o que Ele está fazendo por detrás dos bastidores, onde é que aquilo vai levar, para onde vai levar. Eu quero ter o controle nas minhas mãos. Então, porque eu não vejo, eu não consigo descansar. Eu não consigo esperar. Eu tenho que fazer do meu jeito, porque eu não sei o que Deus está fazendo. Isso é falta de fé. O seu coração muitas vezes anda angustiado, desesperado, tirando e consumindo suas energias e suas noites, porque você não consegue simplesmente olhar. Eu sei, eu não vejo, mas eu sei, porque a palavra assim diz, que há um Deus, que Ele é soberano, que Ele está agindo por trás de todas as coisas, que Ele está fazendo tudo cooperar para o bem daqueles que o amam, que Ele segura firme na minha mão e Ele não vai me desamparar, que Ele promete, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de você, que cuida dos pardais, que não trabalham, mas Ele cuida, que não semeiam, mas Ele cuida, e que Ele nos vê como muito mais preciosos. Você crê nisso ou não? Jesus olhou para os seus discípulos e disse: por que vocês andam inquietos de um lado para o outro? Os pagãos é que vivem assim, porque eles não sabem quem é Deus. Mas vocês não precisam viver assim, vocês devem descansar em Deus, confiar nele. Creia, confie, porque Ele cuida de vocês. Vocês têm um Pai que sabe o que é melhor para vocês, e se você pedir, Ele não vai dar pedra no lugar de pão. Por que seu coração está inquieto? Porque você não tem crido, descansado nesse Deus. Eu não sei, Senhor, como Tu dirás, o que Tu farás, mas a paz reinará no meu coração, porque descansar em Ti é caminhar, é sempre caminhar. Algumas vezes, irmãos, é porque você tem se esquecido de quem é Jesus. Você lembra de quem é Jesus? Você conhece a Jesus? Quem é Jesus? Aquele que, sendo Deus, se fez homem. Aquele que, sendo rico na glória, se fez pobre.
aquele que veio andar no nosso meio como um de nós, aquele que sendo santo, aquele tão puro que deveria virar de mim o seu rosto, se fez como semelhante a mim. Por que Ele fez isso? Porque Ele me amou. Por que Ele fez isso? Porque Ele queria me salvar. E Ele veio, e Ele foi na direção daquela cruz que era minha. Os pecados eram meus, eu deveria ser moído, esmagado naquela cruz. Ele me amou, Ele que não tinha pecado disse: eu vou dar a minha vida por você, para que você seja meu, para que você ande comigo, para que você tenha comunhão profunda, viva comigo por toda a eternidade. Ele foi para aquela cruz. Naquela cruz, eu, pecador, ouvi a sua voz interceder por mim. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. O justo sendo colocado e moído por mim, injusto, por mim, pecador. E quando foi que nós nos esquecemos de olhar para Jesus? E quando foi que nós esquecemos de olhar para aquele que deu tudo por nós, que deu a vida por nós? E se Ele entregou tudo, por que eu vivo desesperado? Por que eu vivo angustiado? Ele entregou tudo. Ele entregou a vida por mim. Você acha que Ele vai me soltar da sua mão? Ele que me comprou com sangue precioso, você acha que Ele vai me soltar? Que Ele vai me abandonar? Ele não vai. Ele prometeu: as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, ninguém pode arrancar das minhas mãos. Então por que eu não confio nele? Porque eu tenho me esquecido de quem Ele é. Porque eu não desejo. Porque eu tenho esquecido do que Ele fez, de quem Ele é e do que Ele fez. Porque quando eu saio da minha casa para vir para o culto adorar a Deus, quantas vezes o meu coração está tão frio, porque eu tenho me esquecido de olhar para Jesus. Irmãos, o que você veio fazer aqui essa noite? Nós viemos nos encontrar com o Rei, nós viemos nos encontrar com aquele que deu a vida por nós, aquele que olhou para mim, viu-me no atoleiro do meu pecado, no lamaçal do meu pecado. E porque eu, quando venho, não venho cantando e dizendo que eu quero habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Porque eu não venho dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Hoje é dia de me encontrar com o Rei. Hoje é dia de cantar os louvores para o meu Rei. Hoje é dia de provar da presença do meu Rei junto com o meu povo. Porque o nosso coração não vem jubiloso por essas verdades, porque temos deixado de olhar para Jesus. Que você possa desejá-lo hoje, mais do que qualquer outra coisa, que Ele possa renovar no seu coração esse ardor, esse amor, esse desejo. Vamos orar?